Olá, aqui é o professor Perfilino. Eu vou continuar com vocês aqui com o estudo de espaços vetoriais. Hoje vamos falar sobre bases de espaços vetoriais. Então, para dar início à nossa aula, vamos definir base. Seja B um espaço vetorial e B um conjunto de n vetores desse espaço. Dizemos que B é uma base de V se B é Li, ou seja, toda combinação linear nula de B gera coeficientes nulos desta combinação. E B gera também o espaço vetorial V, isto é, o subespaço gerado por todos esses vetores VIs, né, da base B, desse conjunto B, é todo o espaço vetorial V. Vamos ver exemplos. Primeiro exemplo, considere E1 igual a 1, 0 e E2 igual a 0, 1. Então, um conjunto formado por E1 e E2, que é nomeado aí de B, é uma base de R2 que é chamada de base canônica do R2. Então, para provarmos que esse conjunto é uma base, nós precisamos mostrar que o conjunto B gera o R2 e que ele é Li. Então, inicialmente, vamos tomar uma combinação linear, né? Um elemento arbitrário do R2, e vamos escrevê-lo como uma combinação linear desses vetores E1 e E2, ou seja, 0 e 0, 1. Se for possível nós obtermos o A e o B, os coeficientes, né, dessa combinação linear, então, ok, o vetor xy ele vai ser escrito como uma combinação linear dos vetores E1 e E2. Ou seja, o R2 vai ser gerado por esses vetores E1 e E2, pela arbitrariedade do vetor xy. Então, pondo o xy como uma combinação linear desses dois vetores, nós obtemos aí um sistema de equações lineares, né, onde facilmente nós vemos que A igual a x e B igual a y. Então, isso nos dá que xy é da forma x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então, todo vetor de R2 pode ser escrito dessa forma, né? Por meio dessa base, desse conjunto, né, B, que está sendo dado aí. Como ele foi arbitrário, né, esse vetor xy, nós temos então que essa propriedade é válida para todo xy de R2. Tá? Ou seja, com isso a gente tem que o subespaço gerado por E1 e E2, né, finitamente gerado por E1 e E2, é todo R2. Falta vermos aí a independência linear do conjunto B. Para isso vamos tomar uma combinação linear nula, né, onde a gente tem aí que o A e o B são iguais a 0. Né? Se eles são iguais a 0, então isso quer dizer que nós temos um conjunto Li. Então, temos um conjunto par de vetores que gera o R2 e que é linearmente independente. Então, isso nos dá uma base do R2. O exemplo 2, considere o conjunto B, formado pelos vetores 1, 1 e 1, 3. Vamos mostrar que isso também é uma base. Então, novamente, vamos mostrar que esse conjunto gera o R2 e que ele é linearmente independente. Então, tomando uma combinação linear desses dois vetores, nós temos que isso nos fornece, nesse caso, um sistema linear, sistema de equações lineares, A mais B igual a x e A mais 3B igual a y, onde, fazendo a diferença, né, da primeira equação com a segunda, se nós fizermos a primeira equação menos a segunda equação, vamos obter menos 2b igual a x menos y, e tomando a segunda equação menos 3 vezes a primeira, obtemos que menos 2a é igual a y menos 3x, onde o a é 3x menos y sobre 2 e b é y menos x sobre 2. Então, isso nos diz que o vetor xy pode ser escrito como 3x menos y sobre 2 vezes 1, mais y menos x sobre 2 vezes 1, 3. Como esse vetor é um vetor arbitrário, né? Essa propriedade então é válida para todo xy em R2. Ou seja, o subespaço gerado por um 1 e por um 3 é todo R2. Vamos verificar agora a independência linear desses dois vetores. Então, tomando uma combinação linear nula,
né? Isso fornece aí um sistema de equações lineares, né? A mais b igual a zero, A mais 3b igual a zero. Da mesma forma, se nós tomarmos a primeira equação, fizermos a diferença com a segunda equação, vamos obter aqui menos 2b igual a zero. E tomando a segunda equação, menos 3 vezes a primeira equação, obtemos menos 2a igual a zero, onde a igual a b e é igual a zero. Bom, isso nos diz então que o conjunto formado por E1 e E2, né, ou melhor dizendo, 1 e 3, ele é linearmente independente. Então, sendo ele linearmente independente e gerando, né, é um conjunto gerador do R2, isso nos garante então que esse conjunto, ou esse par de vetores, ele é uma base do R2. O exemplo que nós temos aí agora, né, nós temos n vetores do Rn, onde cada vetor é i, é escrito dessa forma, uma matriz coluna com n linhas, n-1 linhas nulas e uma delas igual a 1. Isso para ir variando de 1 a n. Então, esse conjunto é chamado de a base canônica de Rn. Como fazemos para mostrar que isso é uma base de fato? Novamente, esse conjunto tem que gerar, esse conjunto aqui, né, tem que gerar todo o Rn, e ele tem que ser linearmente independente. Então, se nós tomamos um vetor arbitrário do Rn, né, esse vetor ele pode ser escrito dessa forma, como x1 vezes 1, 0, 0, 0, mais etc. xi vezes 0, 1 na iésima posição, 0, mais xn vezes 0, 0, 1, com 1 na nésima posição. Em outras palavras, né, temos aí a combinação linear x1 vezes E1, mais xi vezes EI, mais xn vezes EN. E como esse vetor, né, essa ênupla de Rn, ela foi arbitrária, né, nós temos aí que essa combinação linear, né, para a qual nós estamos escrevendo aí esse vetor, ela é, na verdade, arbitrária, né, melhor dizendo. Ela vale para todo vetor do Rn, tá? Pela arbitrariedade, tá, desse vetor que foi considerado. Então, isso quer dizer que o subespaço gerado por E1, E2, En, ele gera o Rn. Tá? Bom, o que falta agora nós verificarmos é a independência linear. Então, tomando uma combinação linear nula, né, aqui dos vetores, né, EIs de Rn, nós facilmente podemos verificar que esses aí são iguais a zero. Então, isso nos permite concluir, né, que esse conjunto é um conjunto linearmente independente. Então, novamente, ele é um conjunto linearmente independente e que gera o Rn. Então, temos uma base de Rn. Esse exemplo agora é o exemplo do conjunto de polinômios, né? Temos um conjunto formado por 1t quadrado t elevado a n. E esse conjunto, a afirmação aqui, é que esse conjunto é uma base de Pn de R. Novamente, vamos verificar que esse conjunto ele gera todo o Pn de R, que ele é Li. Então, para início, vamos tomar um polinômio arbitrário em Pn de R, né, que seria um polinômio dessa forma aí. A0 mais A1t mais A2t quadrado mais a nt elevado a n. Mas note que nós podemos reescrever esse polinômio P de t na forma A0 vezes 1 mais A1 vezes t mais A2 vezes t quadrado mais a n vezes t elevado a n. Ou seja, como uma combinação linear desses vetores aqui desse conjunto. Né? E como esse polinômio P de t é um polinômio arbitrário, né, está valendo também para todo polinômio, né, do Pn de R. Tá? Com isso, nós temos que o subespaço gerado por 1t quadrado t elevado a n, isso é todo o Pn de R. Quanto à independência linear, né, se tomarmos aí uma combinação linear nula, né, desses polinômios aqui do conjunto B, né, note que acontece aqui, né,
que esse zero é o polinômio nulo, né? Mas o polinômio nulo nós podemos reescrevê-lo como 0 mais 0 vezes t mais 0 vezes t quadrado mais 0 vezes t elevado a n. E pela identidade que nós vimos aqui, pela igualdade que nós vimos aqui, né, nós podemos verificar então que o A0 corresponde a 0, que o A1 corresponde a 0, A2 corresponde a 0 e assim por diante. Ou seja, os AI são iguais e iguais a 0. Com isso, nós temos que o conjunto formado por 1t quadrado t elevado a n é LI. Então, esse conjunto é LI e gera aqui o PNGR. Ou seja, temos uma base para o PNGR. Próximo exemplo, exemplo 5, vamos considerar um conjunto com 4 matrizes e do M2R. Vamos mostrar que isso é uma base do espaço vetorial M2R. Então, novamente, vamos mostrar de início, né, que ele gera todo o M2R, que é o conjunto ali. Então, vamos mostrar que toda a matriz B, né, genérica aqui, de M2R, pode ser expressa dessa forma aqui, né, com uma combinação linear dos AIs. E que a equação vetorial, que é essa aqui, uma equação vetorial nula, né, onde O2 aqui é a matriz nula do M2R, ela só tem solução trivial, ou seja, esses alfa-i's têm que ser iguais a zero. Então, primeiramente, vamos à equação aqui, gama 1 a 1, mais gama 2 a 2, mais gama 3 a 3, mais gama 4 a 4 igual a B. Bom, então isso me fornece essa equação, né, matricial, onde nós podemos ver, né, que o gama 1 mais gama 3, gama 2, gama 3 e gama 1 mais gama 4 é igual à matriz de entradas A, B, C e D. Bom, então, analisando aí entrada a entrada, nós temos então que o gama 2 é igual a B, gama 3 é igual a C, né? O gama 1 mais gama 3 é igual a A e gama 1 mais gama 4 é igual a D. Bom, disso nós temos o quê? Que o gama 1 será igual a A menos gama 3, que é igual a C, então gama 1 é igual a A menos C. O gama 2 é igual a B, gama 3 é igual a C, e o gama 4 é igual a D menos o gama 1. Então, gama 4 é D menos o gama 1, que é A menos C. Então, gama 4, D menos A mais C. Ok, então isso está nos dizendo que é possível, como é possível resolver, né, essa equação nos gama-i's, que essa matriz, que a princípio é arbitrária, né, ela de fato é uma combinação linear das 4 matrizes. A gente pode verificar a geração, né, que em outras palavras está dizendo que o subespaço gerado por essas 4 matrizes, né, é exatamente o M2R, mas a gente pode verificar, né, ou validar todas essas variáveis que foram obtidas aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o gama 1 vezes A1, mais o gama 2 vezes A2, mais o gama 3 vezes A3, mais o gama 4 vezes A4. Então, A menos C vezes 1, mais B vezes 0, mais C vezes 1, mais D menos A mais C vezes 0, isso vai dar A, né, na primeira entrada ali. A menos C vezes 0, mais B vezes 1, mais C vezes 0, mais D menos A mais C vezes 0, dá B. A menos C vezes 0, mais B vezes 0, mais C vezes 1, mais D menos A mais C vezes 0, isso me dá C. E A menos C vezes 1, mais B vezes 0, mais C vezes 0, mais D menos A mais C vezes 1, isso é igual a D. Ou seja, temos aqui a garantida, né, a geração do espaço M2R. Bom, continuando, vamos considerar agora a questão da independência linear. Tomando uma combinação linear nula, né, como essa aí,
nós obtemos então que alfa 1 mais alfa 3, alfa 2, alfa 3 e alfa 1 mais alfa 4 é igual a matriz nula, onde, né, facilmente nós podemos verificar que alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 são iguais e iguais a zero. Então, dada uma combinação linear nula, né, considerando essa equação vetorial aqui, como nós obtivemos que os alfa-i's, né, os coeficientes dessa combinação linear, são nulos, né, nós podemos então concluir que as matrizes A1, A2, A3 e A4 elas são linearmente independentes. E como elas também geram o M2R, então elas formam uma base para o M2R. Bom, aqui está uma ilustração, né, de uma base de cores que é usada em monitores coloridos, né? Monitores de TV, de computador. Então temos aí as cores, né? Vermelho, verde e azul, onde elas são descritas aí por vetores, né? Vetores do R3, 100, 010 e 001. Então isso é um conjunto que forma de fato uma base para um espaço vetorial tridimensional, que é o espaço das cores, que é representado, por exemplo, no nosso computador. Então, as demais cores, né, que nós podemos observar, elas são combinações lineares dessas cores aqui. Então, por exemplo, no caso do amarelo, né, o amarelo tem uma contribuição aqui de 1 para a cor vermelha, né, de 1 para a cor verde e de 0 para a cor azul. Então, esse 1, 1, 0, podemos escrever como 1 vezes 1, 0, 0, mais 1 vezes 0, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 1. Da mesma forma que a cor pêssego, né, ela tem uma contribuição maior aqui do vermelho, que é 1, uma contribuição de meio para o verde e uma contribuição de meio para o azul. Tá? A cor cinza, ela tem uma contribuição de meio para cada uma dessas cores. Né? Então, essa é uma base de cores primárias. Ok? Bom, vamos agora passar para propriedades. Que, na verdade, são teoremas, mas que nós não vamos demonstrar aqui nesse curso, que diz o seguinte: se B é um conjunto de n vetores, que é uma base de um espaço vetorial V, então todo vetor em V ele pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos vetores de B. Então nós havíamos visto lá que uma base ela é um conjunto que é linearmente independente que gera todo o espaço vetorial V. Mas não havíamos falado que essa representação, né, ela é única. De fato, vamos ver isso via um exemplo. Né? Seja o vetor de coordenadas 1, 2 e 3, do R3, mostre que a equação U igual a alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3 tem uma única solução para a base B, formada aqui pelos vetores, né? 1, 2, 3, 0, 1, 2 e menos 2, 0, 1. Ok. Então, vamos partir dessa combinação linear, né? Que é U igual a alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3. Está aqui, né? Essa combinação linear pode ser reescrita ainda dessa maneira aqui. Né? O 1 é alfa 1 menos 2 alfa 3, o 2 é 2 alfa 1 mais alfa 2, e o 3 é 3 alfa 1 mais 2 alfa 2 mais alfa 3. Ok, então essa equação ela pode ser escrita em outro formato, né? No formato de sistema de equações. Aí. Temos um sistema de equações lineares. Né? Então, esse sistema de equações lineares ele pode ser reproduzido aí numa forma matricial, né? Com a matriz A, a matriz dos coeficientes, sendo essa aqui do lado esquerdo. Ok? Então, temos uma forma matricial do tipo A vezes x igual a 1. É possível nós calcularmos aí, se fizer uma conta rápida, né? Você pode obter aí o determinante dessa matriz A, ou ainda
usar a calculadora matricial, que é mais prático, né? E verificar que esse determinante dessa matriz ele é diferente de zero, tá? Como esse determinante é diferente de zero, nós temos que essa equação a vezes x igual a u, ela tem solução, né? Tem solução. Então, essa solução é dada por x igual a menos 1 vezes u, ou seja, nós vamos pré-multiplicar essa equação pela inversa de a, pois como o determinante é diferente de zero, a matriz a ela é invertível, ok? Então, sendo assim, essa solução x, né, ela pode ser escrita ainda assim como na forma de um sistema de equações, né, onde o α1 é menos u1 mais 4u2 menos 2u2, o α2 2u1 menos 7u2 mais 4u3, e o α3 é menos u1 mais 2u2 menos u3. E pelo fato de que nós temos aí um sistema com três equações e três incógnitas, né? O determinante de A é diferente de zero, então essa solução ela é única, tá? Bom, nesse caso, nós temos, por exemplo, que se U é um vetor, né, da forma 1, 1, 0, então observa que o U pode ser escrito como combinação linear daqueles três vetores, né, V1, V2, V3, onde o α1 seria o quê? Nós vamos pegar o 1, que é 1 aqui, substituir, né? O 2 e o 3 substituir em cada uma dessas linhas aqui. Então, o α1 seria menos 1, mais 4 vezes 1, menos 2 vezes 0, dá 3. Né? O α2 dá 2 vezes 1, menos 7 vezes 1, mais 4 vezes 0, que vai dar menos 5. O α3 vai ser menos 1, mais 2 vezes 1, menos o 0, que vai dar mais 1. Ok? E essa representação ela é única. Bem, continuando, né, nós temos aí uma outra propriedade que diz o seguinte, que todo conjunto linearmente independente de um espaço vetorial V, ele é base do subespaço por ele gerado. Então, como exemplo aí, né, considere os vetores E1 e E2, 1, 0, 0 e E2 igual a 0, 1, 0. São vetores do R3 e eles formam um subconjunto Li de R3. E eles geram o L2. Note que esses vetores eles têm algo aqui em comum, né? Que é a terceira coordenada igual a zero, z igual a zero. Então, podemos dizer que eles estão no conjunto dos ternos do R3, x, y, z, tais que z é igual a zero. Tá? Então, o que acontece é que esse conjunto é um plano, né? Plano coordenado x ou y, que pode ser então identificado com o R2. Então, esse conjunto formado por E1 e E2, ele gera todo o R2. Então, ele gera todo o R2 e é um subconjunto Li de R3. Tá? Em particular, ele vai ser também um subconjunto Li de R2. Tá? Se você identificar, né, esse vetor com o vetor 1, 0 e esse vetor com o vetor 0, 1 do R2, né, nós vamos poder ver que esse conjunto formado por esses dois vetores, ele é de fato Li, como identificação de vetores de R2. Bom, isso quer dizer então que o subespaço gerado por E1 e por E2 é o próprio R2, certo? Ou seja, temos um subconjunto Li, tá? Nesse caso é um subconjunto Li de R2 e gera o R2. Então temos uma base de R2. Exemplo seguinte, né, temos aqui o conjunto dos polinômios 1 e t, que é um subconjunto linearmente dependente, tá, do P2R. Né, e, além disso, ele gera, né, o P1 de R. Tá? Então, esses dois polinômios são linearmente independentes, gera o P1 de R, quer dizer, o subespaço gerado pelo P1 de R, ou melhor dizendo, pelo conjunto formado
por um IT é o P1 de R. Então, esse conjunto forma um subconjunto linearmente independente e que gera todo o P1 de R. Então, isso me fornece também uma base para o P1 de R. Tá? Bem, um outro exemplo, né, é o seguinte. Se considerarmos aqui um conjunto de n-1 vetores do Rn, tá, onde cada i aí é dado por uma matriz coluna com n-1 zeros e uma das entradas iguais a 1. Né? Então, esse é um vetor do Rn. Então, esses n-1 vetores formam um subconjunto que é linearmente independente no Rn. Tá? E eles geram, é possível mostrar que eles geram todo o Rn-1. Então, eles são um subconjunto Li de Rn, em particular um subconjunto Li também de Rn-1, que geram todo esse espaço. Então, esse conjunto, ele forma uma base, tá, para o Rn-1. Tá? Um outro exemplo é que, se nós considerarmos aí conjunto, né, de n polinômios, 1t, t ao quadrado, t elevado a n-1, isso é um subconjunto Li de Pn de R, em particular também de Pn-1 de R, que gera o Pn-1 de R. Então ele também vai ser uma base, nesse caso, para o Pn-1 de R. Bom, terceira propriedade é que se B é um conjunto formado por n vetores, V1, V2, Vn, que é uma base do espaço vetorial V, então todo conjunto com mais de n vetores ele é linearmente dependente. Como exemplo, né, se a gente considerar aí o conjunto formado pela base canônica, né, a base de R2, e for acrescentado aí um vetor arbitrário, um vetor não nulo, né, então esse vetor escrito da forma AB, ele é linearmente dependente com os demais. Note que eu posso escrever esse vetor AB, né, como sendo A vezes 1, 0, mais B vezes 0, 1. Ou seja, ele é A vezes E1 mais B vezes E2. Tá? Então, ele é uma combinação linear dos demais. Quer dizer, esse conjunto aqui é linearmente dependente. Bom, um outro conjunto que pode ser considerado o conjunto formado pelos polinômios 1t, t², que é uma base de P2R, né? Se nós acrescentarmos, por exemplo, a esse conjunto, tá? O polinômio t mais 1, esse polinômio claramente ele é LD com os demais, tá? Porque o t mais 1 a gente pode escrevê-lo, né, como 1 vezes 1 mais 1 vezes t mais 0 vezes t². Então, de fato, ele é linearmente dependente com o conjunto formado por 1t e t². Bom, próxima propriedade diz que duas bases quaisquer de um espaço vetorial V têm o mesmo número de vetores. Isso vai ser importante para nós quando formos falar sobre dimensão, tá? Que é uma base, ela tem um número fixo, né, de vetores. Então, como exemplo, né, podemos ver aí que o conjunto formado por esses pares de vetores, né, quando temos dois conjuntos formados por pares de vetores do R2, que vimos no início da aula, né, que são bases de R2. Então, qualquer outra base de R2, ela tem que possuir dois vetores. Bom, uma observação que é importante é que a base ela não é única, né? Como já nós estamos vendo aí, temos duas bases do R2. E para quaisquer dois vetores não nulos, né, que sejam linearmente independentes do R2, nós vamos conseguir aí formar uma base de R2. Ou seja, nós temos uma quantidade infinita de bases de R2.
Próximo exemplo aqui, temos aqui um conjunto de 4 matrizes, né, do M2R, que é a chamada base canônica do M2R. E aqui abaixo temos uma outra matriz, ou melhor dizendo, um outro conjunto de matrizes, né, que também é linearmente independente, tá, e que é possível mostrar que gera todo o M2R. Então, esses dois conjuntos são ainda bases do espaço vetorial M2R. E como dito anteriormente, né, essa quantidade de bases ela é infinita. Bem, vamos terminar a aula por aqui e na próxima aula eu vou trazer para vocês um estudo sobre dimensão de espaços vetoriais. Ok? Até lá então.